Hoje vamos falar sobre contratos públicos para startup. Não obstante, temos a GovTech, que é uma empresa de tecnologia que vem para resolver problemas da administração pública em todas as esferas, municipal, estadual e federal. É uma atuação ampla entre o uso das tecnologias relacionadas à solução para governos e cidadãos é a infraestrutura de tecnologias e soluções inovadoras que os departamentos do governo usam para fazer o seu trabalho interno ou fornecer serviço a seus clientes, ou seja, aos cidadãos. Sobre a nova lei das startups. Foi publicada no Diário Oficial da União em 2 de julho de 2021, a Lei Complementar número 182. Essa lei institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. A lei estabelece o que é startup. De acordo com a lei, considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção ou de serviços ou de produtos para se adequarem no novo dispositivo legal. As startups devem ser empresas ou sociedades cooperativas ou simples, de caráter inovador e que tenham um faturamento de no máximo 16 milhões de reais por ano. Além disso, devem possuir até 10 anos do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. As novidades do marco legal. Entre as novidades desta lei está a previsão da figura do investidor anjo. Esse tipo de investidor, contudo, não é considerado sócio, nem tem qualquer direito à gerência ou a voto na administração do negócio. Portanto, não responde a qualquer obrigação da empresa, mas é remunerado por seus aportes. Outra inovação é a criação do ambiente regulatório experimental, sandbox regulatório. Conforme o governo, trata-se de um regime diferenciado em que as empresas podem lançar novos produtos e serviços experimentais, com menos burocracia e mais flexibilidade no seu modelo. No entanto, sem dúvida, uma mudança muito importante é a previsão de uma modalidade especial de licitação pública para a contratação das startups. A modalidade especial de licitação na nova lei. Os artigos 12 a 15 da Lei Complementar 182 de 2021 tratam sobre a contratação pela administração pública de soluções inovadoras. Essa contratação pode ser realizada por qualquer dos poderes, nos âmbitos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ademais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista também poderão se valer dessas regras. Pela norma, a administração pública poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico. Dessa forma, uma grande inovação trazida pela lei é a possibilidade da realização de licitação para contratar pessoas ou empresas que forneçam a melhor solução para o problema enfrentado pela administração pública. Ou seja, o edital da licitação pode simplesmente dizer qual é o problema que a administração pública possui, convocando pessoas ou empresas a apresentarem a solução para essa dificuldade. O edital e a comissão especial de julgamento. Conforme o artigo 13 da lei, a publicação desse edital deverá acontecer com antecedência mínima de 30 dias corridos da data das propostas. A publicação deve ocorrer. Isto está expresso no artigo 13, inciso 2, a linha 1. Em sítio eletrônico oficial caracterizado de divulgação de licitações ou mantido pelo ente público licitante. E 2. No Diário Oficial do ente federativo. Além disso, uma comissão especial irá avaliar e julgar as propostas. Assim, devem integrar essa comissão
no mínimo 3 pessoas, entre as quais, primeiro, uma deve ser servidor público integrante do órgão para qual o serviço está sendo contratado e, segundo, uma deve ser professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao tema da contratação. Critérios para julgamento das propostas. A lei também informa 5 critérios que o julgamento das propostas deverá considerar, sem prejuízo de outros critérios definidos no edital. Os 5 critérios são: 1. Potencial de resolução do problema pela solução proposta, se for o caso, da provável economia para a administração pública. 2. O grau de desenvolvimento da solução proposta. 3. A viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução. 4. A viabilidade econômica da proposta, considerando os recursos financeiros disponíveis para a celebração dos contratos. E 5. A demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmente equivalentes. Observem que o menor preço não é o critério para a escolha da melhor proposta. O preço, portanto, somente é levado em consideração para a avaliação dos quesitos 4 e 5 que eu acabo de mencionar, ou seja, para a análise da viabilidade econômica e do custo-benefício da proposta. Além disso, novidades da modalidade especial de licitação. A nova lei, em seu artigo 13, traz diversos outros aspectos sobre a modalidade especial de licitação. Vou, por conseguinte, resumir os principais pontos. Existe a possibilidade de escolha de mais de uma proposta para a celebração do contrato. Nesta hipótese, caberá ao edital limitar a quantidade de propostas selecionáveis. Posteriormente à escolha da proposta, a administração pública ainda poderá negociar com os selecionados para tentar conseguir condições econômicas mais vantajosas. A administração pública pode ainda aceitar o preço superior à estimativa, desde que seja vantajoso e que não supere o limite máximo que se propõe a pagar. Ocorre a inversão de fases, ou seja, os documentos relacionados com a habilitação são examinados apenas depois da escolha. A norma, da mesma forma, ainda estabelece que, mediante justificativa expressa, a administração pública pode dispensar dos requisitos da habilitação. Ainda é preciso levar em conta a apresentação de garantias para a contratação, a documentação de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista prevista na Lei 8.666 de 93. Por último, após a homologação do resultado da licitação, a administração pública, enfim, celebrará o contrato público para a solução inovadora, CPSI, com as proponentes selecionadas. Artigo 14, inciso 1º, CPSI. O contrato público para solução inovadora. Na nova lei, o CPSI serve para financiar o desenvolvimento e teste nas soluções apresentadas. O CPSI tem vigência limitada de 12 meses, prorrogável por igual período. Além disso, o valor máximo a ser pago às startups é de 1,6 milhão por contrato. Vale ressaltar também que o Poder Executivo Federal pode anualmente atualizar esse valor de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Eu quero falar sobre as cláusulas do contrato, que são consoantes ao artigo 14, inciso 1º. O CPSI deverá conter, entre outras cláusulas, primeiro,
Metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora e a metodologia para sua aferição. Segundo, forma e a periodicidade da entrega à administração pública de relatórios de andamento da execução contratual, que servirão de instrumento de monitoramento, e o relatório final a ser entregue pela contratada após a conclusão da última etapa ou meta do projeto. 3. A matriz de risco entre as partes, incluídos os riscos referentes a caso fortuito, força maior, risco tecnológico, fato do príncipe, a leia econômica extraordinária. Só um adendo que pode vir a ser uma dúvida. O fato do príncipe significa que a administração pública não pode causar dano ou prejuízo a seus administrados. E caso assim o faça, em regra, surgiria a obrigação de indenizá-los. Todavia, não são quaisquer danos ou prejuízos que seriam passíveis de indenização. A lei econômica, que dá lugar à aplicação da teoria da imprevisão e todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado. Retomando, 4. A definição da titularidade dos direitos da propriedade intelectual das criações resultantes do CPSI. E 5. A participação nos resultados da sua exploração, assegurado às partes os direitos de exploração comercial, de licenciamento e de transferência da tecnologia de que são titulares. Critérios de remuneração. Conforme o artigo 14, inciso 3º, a administração deverá utilizar os seguintes critérios para a remuneração da contratada. Primeiro, preço fixo. Segundo, preço fixo mais remuneração variável de incentivo. Terceiro, reembolso de custos sem remuneração adicional. Quarto, reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo. Ou 5, bolso de custos mais remuneração fixa de incentivo. Na hipótese de execução do objeto ser dividida em etapas, o pagamento relativo a cada etapa poderá, então, adotar critérios distintos de remuneração. Por fim, caso a solução desenvolvida e testada seja satisfatória à administração, poderá firmar com a mesma contratada, sem nova licitação, o contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento na nova lei. Após o encerramento do CPSI, a administração poderá firmar sem nova licitação contrato para o fornecimento do produto, do processo ou da solução resultante do CPSI, ou ainda, se for o caso, celebrar contrato para integração da solução do CPSI à infraestrutura tecnológica ou a processos de trabalho da administração pública. De acordo com o artigo 15 da nova lei, as principais características do contrato de fornecimento são a vigência máxima de 24 meses, prorrogável por igual período, valor máximo de 8 milhões de reais e mais. Vocês se lembram que o CPSI poderia ser firmado com mais de um participante da licitação? Assim, nesse caso, a administração pública celebrará contrato mediante justificativa com a contratada cujo produto, processo ou a solução atenda melhor às demandas públicas em termos de relação de custo-benefício, com dimensões de qualidade e preço. Ou seja, a administração irá celebrar contrato de fornecimento apenas com a contratada que desenvolver a solução que melhor custo-benefício.
Pontos importantes. Para efetivar o contrato com o setor público, a startup não pode ter dívidas com a administração pública, tem que comprovar um tempo mínimo de atuação no mercado de 2 a 3 anos. Além disso, a empresa deve ter dinheiro em caixa, mesmo sem ter recebido o primeiro pagamento. Por fim, vale registrar que a referida lei está em vigor desde 31 de agosto de 2021 e você pode contar com a ADVCo para se organizar e obter todas as vantagens e benefícios e promover o crescimento do seu negócio.